Alô você para mais um vídeo no canal Nas Quatro Linhas. Uma boa tarde para você, uma boa noite quando você estiver vendo esse vídeo e também um bom dia para quando você estiver indo para o trabalho e vendo esse vídeo humilde que a gente faz todo jogos de futebol brasileiro e também vamos falar de outros campeonatos, tudo que tanger a arbitragem. Hoje vamos trazer três jogos que foi realizado no domingo, mas antes de começar a falar, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva, adicione o sinalzinho lá, faça o sininho lá, ficar acionado lá, para participar das lives, quando a gente fala das lives do futebol amador. A gente fala todas as sextas-feiras do futebol da várzea, o futebol que mexe com o coração do nosso povo sofrido, mas está aí, sempre participando, onde o futebol raiz existe ainda. E você que está vendo o vídeo, não se esqueça de comentar no vídeo, falar o que está achando. Críticas, sugestões também são bem-vindas. Por enquanto aqui está sendo um cenário humilde, um cenário normal, um cenário raiz, como o pessoal fala. Mas a gente vem aqui no intuito de falar sobre a arbitragem e, primeiramente, não colocar lenha contra a arbitragem. A gente vem falar a opinião do árbitro, que fui eu, Clóvis Vieira, conhecido como polêmico, mas fui árbitro da federação de 2000 a 2007, árbitro da Liga de Niterói de 1999 a 2008, depois parei, não tive mais saco para apitar, mas aí a gente vem fazendo trabalhos em rádio, como comentarista de arbitragem, até como narrador, a gente se aventura, mas então a gente vem agora focar mais um pouco sobre isso. Falar dos jogos que aconteceram. Esse vídeo era para ter feito ontem, mas ontem tive um probleminha com o minha operadora de televisão e tive que rever o vídeo de hoje de um jogo. Hoje nós vamos falar dos jogos Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, apitado pelo Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, árbitro FIFA. Vamos falar também de Vasco e Santos, apitado pelo Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. E também vamos falar do Bahia e Corinthians, jogo apitado pelo carioca Bruno Arleu, árbitro FIFA também. A gente aqui não tem intuito de colocar fogo em nada na história. A gente aqui só quer falar o que a gente acha como ex-árbitro de futebol. Temos que lembrar que todas as decisões do árbitro da partida, dos jogos citados, são deles. Eles estão no momento em maior posse do calor do jogo. A gente está naquele ar-condicionado, mas a gente tem todo o direito de comentar, pois vivemos num país democraticamente bem resolvido. Valeu, galera? Então vamos lá. Primeiro jogo, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Partida essa que culminou com a abertura do campeão brasileiro contra o vice-campeão brasileiro ali, o Palmeiras ali. O Palmeiras que foi também o campeão de 2023 brasileiro. E aí culminou nessa partidaça, um jogo não tão, podemos dizer assim, faltoso no meu modo de ver, mas foi um jogo difícil para o Ramon Abarde Abel apitar. Eu dou a ele uma grau de dificuldade do jogo 7, pois os times resolveram jogar bola. Foi 0 a 0, mas o placar é enganoso. Se fosse 4 a 4, 5 a 5, estaria de bom tamanho. Mas eu acho que o Ramon Abarde Abel teve alguns percalços na sua caminhada. Eu acho que ele apitou, levou o jogo, mas o Ramon Abad Abel, para mim, deixou de dar um pênalti a favor do Botafogo. Um pênalti de Murilo, quando ele vem puxando o jogador do Botafogo desde a entrada da grande área. E combinou com a queda do jogador do Botafogo dentro da área, com o puxão foi maior. O VAR não foi acionado, o VAR não acionou a arbitragem, até porque a Confederação Brasileira de Futebol está determinando que os árbitros de vídeo não se interfira tanto nessa parte de, vamos colocar de interpretação. Eu até concordo, mas eu acho que nesse caso tinha que mostrar o puxão nítido na camisa do Botafogo, que foi do Murilo do Palmeiras. Ali para mim era pênalti, uma penalidade não marcada. Influencia o jogo? Se levar ao modo que eu estou analisando, sim, influencia. Mas eu acho que o resultado é justo, não influenciou com tanta veemência.
mas poderia ter marcado isso. Foi um jogo de 6 cartões. A nota que eu dou para o árbitro Ramon Abad Abel FIFA é uma nota 6. Lembrando que a dificuldade do jogo foi uma dificuldade nível 7 no modo de ver. Não foi um nível tão alto, mas já era um nível já acima do normal. Acho que o Ramon Abad Abel vai ter que melhorar um pouco o seu gestual. Eu acho que o gestual dele está um pouquinho atabalhoado, muita prepotência para falar com os jogadores. Eu acho que a arbitragem tem que ser um pouco mais conversar mais com os jogadores, saber orientar os atletas, porque o atleta de futebol normalmente não sabe as regras. Essa que é a grande verdade. Não tivemos nenhum lance de 8 segundos na nova regra, não tem nenhum. Eu acho que a Confederação Brasileira vai ter que ajustar, porque alguns goleiros estão fazendo a defesa, estão ficando com ela um pouco no chão a mais. Mas quando levanta, a arbitragem faz o gestual certo para a cobrança da bola, a reposição da bola, pois eles estão contando os 8 segundos. Valeu, galera? Você, botafoguense, pode até chiar, mas placar foi 0 a 0, na minha opinião, com o erro do Abad, que poderia ter marcado o pênalti para a equipe do Botafogo. Vasco e Santos. Vasco e Santos na tradicional colina histórica do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, jogaram às 18h30 com a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. FIFA Rio Grande do Sul fez, ao meu modo de ver, uma boa partida, uma partida interessante, aplicou 10 cartões amarelos, teve o domínio do jogo. Alguns momentos perdeu também esse domínio do jogo. Eu acho que o Rafael Klein tem que entender que, como é o segundo ano dele, se eu não me engano, ele foi o melhor árbitro do brasileiro do ano passado. Ele tem um nome a zelar. Eu hoje vou dar uma nota 5,5 para ele, pois deixou um pouco a desejar em alguns detalhes quando faziam rodinhas. Não teve nenhum problema de 8 segundos, aplicou a regra corretamente, mas eu acho que o Rafael Klein tem que estar mais enérgico no jogo, não deixar o jogo descambar. Tinha hora que parecia que o jogo ia descambar, mas aí o Vasco teve a sua vitória concretizada com gols limpos, gols do Nuno Pereira e Verrete, e pela equipe do Santos, o Barriel, o argentino, fez o seu tento abrindo o placar até do jogo. O Vasco fez uma virada. Mas a minha nota para o jogo, por Rafael Klein, é 5,5. E para o jogo a dificuldade não foi alta, foi uma dificuldade nível 5. O jogo não exigiu tanto dificuldade que eu esperava, até mais. Mas o Vasco teve a sua vitória, e uma vitória merecida. Uma vitória merecida. O Vasco venceu com autoridade nos seus domínios em São Januário, na colina histórica do Rio de Janeiro. O terceiro jogo é o empate entre Bahia 1 e Corinthians 1 na Arena Fonte Nova. A arbitragem de Bruno Arleu, FIFA do Rio de Janeiro. Olha, não gostei da arbitragem do Bruno Arleu. Achei ele um pouco prepotente e em momentos arrogantes com os jogadores. Eu não estou pedindo aqui que seja um santo com os jogadores, mas a atitude dele foi enervando os atletas. Ele, aos 27 minutos, deixou de marcar uma falta em cima do Eric Pulga, que era até para cartão amarelo. Aplicou pouquíssimos cartões para o Corinthians. O Corinthians foi a equipe que veio com mais veemência em parar as jogadas, não coibiu a equipe do Corinthians com advertências com o cartão amarelo, não coibiu. O Corinthians foi uma equipe bem faltosa. A equipe do Bahia teve o seu jogador, o Everton Araújo, que tomou um cartão aos 40 minutos, um cartão para mim desnecessário. O Everton Araújo não é um jogador violento, não é um jogador viril. Ele veio tentar roubar a bola, houve choque de pernas e aí resultou na queda do jogador corintiano, sendo que jogada antes o Bidon também fez a mesma coisa com o Everton Ribeiro, e o Bruno não aplicou o cartão amarelo. Acho que foi exagerado esse cartão
para a equipe do Bahia. Com 5 minutos do segundo tempo, o Bruno aplicou a segunda advertência ao Everton Ribeiro. Aí concordo que se fosse até o primeiro cartão amarelo, pois o Everton Ribeiro veio no encalço do Thales Magno, pisa no tornozelo. Ah, mas foi sem querer, mas essa é a falta e uma falta preocupante, pois poderia machucar o jogador, a integridade física do jogador do Corinthians, o Thales Magno, poderia até ter um problema de tendão de Aquiles, se de repente pega com força ali, recebeu o segundo cartão amarelo, aí tudo bem, o cartão foi bem aplicado, foi o segundo e resultar no cartão vermelho. Mas eu acho que o primeiro cartão do jogador Everton Ribeiro foi exagerado, prejudicando ao Bahia, deixando o Bahia com 10 jogadores em campo. Após esse cartão, o Bruno Arleu apitou de intermediária a intermediária, não usou muito a diagonal, tentou apitar com o nome, como um árbitro FIFA que é, mas infelizmente ele não teve uma arbitragem condizente. A minha nota para ele é uma nota 4.5 para um jogo de grau de dificuldade 6. Precisa melhorar. Para minha opinião, o Bahia tem o porquê de reclamar da arbitragem do Carioca. Eu acho que dos 3 jogos que eu vi, a pior arbitragem foi a dele. E ajudou mais o Corinthians, que fez mais faltas, jogou mais bruscamente, procurando mais o contato. A equipe do Bahia foi para jogar. Dá até para entender que ele tinha que o Bruno tinha que entender que a equipe do Corinthians era uma equipe reserva, ou seja, jogadores que vieram para mostrar serviço, e ele não se atentou a isso. Mas a equipe do Corinthians bateu acima do normal e o Bruno em nenhum momento dava a sua bronca, advertia verbalmente, só deu um cartão amarelo para a equipe do Corinthians e aí fica difícil de segurar a reclamação baiana. Péssima arbitragem, 4.5 e infelizmente temos que melhorar, Bruno Arleu. Começou o Campeonato Brasileiro, teve também um lance de VAR que o Rodrigo Nunes Sá foi perfeito, houve o Thales Magno estava com o tronco à frente, temos que lembrar, o pé dele estava no campo do Corinthians, mas o tronco estava à frente. O tronco é uma parte do corpo que é marcada a infração do impedimento. Valeu, galera? Como falei para vocês, estão começando agora, cada dia que passa é um aprendizado, a gente vai melhorar, a gente vai trazer tudo que tem que ser feito, vai tentar trazer as imagens também, a gente vai pedir a solicitação e dar os créditos necessários para abrilhantar ainda a live. Valeu, galera? Não se esqueça, você não é inscrito? Se inscreva, deixe o seu like e o principal, nessas lives, deixe o seu feedback, fale, dê uma sugestão, reclame, faça um elogio, demonstre a gente que pode ser melhor, pois o programa é feito para vocês. Valeu, galera? Um grande abraço de Clóvis Vieira nos espetáculos da arbitragem. Arbitragem com Clóvis Vieira, o polêmico. Um abraço a todos, até a próxima.